Olá pessoal, tudo bem? Bora começar então com magnetismo. Entre os assuntos da física, o magnetismo é um dos que parecem mais próximos da nossa vida. Afinal, quem nunca disse ou ouviu a famosa frase, os opostos se atraem? No entanto, existe muito mais a ser dito sobre esse assunto e muitos aspectos dele que você precisa dominar para se sair bem na escola, no Enem e nos vestibulares. Então bora pegar firme, pessoal. História do magnetismo. O magnetismo é um fenômeno natural e, por isso, não faz muito sentido falar em história do magnetismo, porque ele sempre existiu. Porém, ele nem sempre foi conhecido do homem, e é curioso saber quando nós começamos a perceber que ele existe. Existem sinais de que os chineses podem ter sido os primeiros a observar o fenômeno do magnetismo. Porém, os relatos concretos mais antigos são dos gregos, especificamente do filósofo Tales de Mileto, o mesmo lá da eletricidade. No século VI a.C., ele viajou ao continente asiático, a uma região chamada Magnésia, que era a província da Grécia. Lá ele observou que algumas pedras pequenas podiam atrair ferro e atrair outras pedras também. A razão era o minério presente no solo da região, a magnetita, que tem propriedades magnéticas. Na época, a explicação de Tales foi que o minério tinha uma alma que comunicava vida ao ferro, e assim produzia a atração entre eles. Hoje, nós sabemos que não é assim que o fenômeno acontece. Mas no século VI a.C., essa era uma explicação coerente para o pensamento dos filósofos da época. Outras explicações parecidas também foram feitas durante os séculos seguintes, até que, em 1269, o francês Pierre de Maricourt escreve o primeiro tratado sobre as propriedades dos ímãs. Foi ele que enunciou a lei os opostos se atraem, iguais se repelem, falando sobre os polos de um ímã. Em 1600, William Gilbert publica um livro que torna-se marco no estudo do magnetismo, chamado De Magnete. A importância desse livro é que ele é o primeiro trabalho sobre o assunto a seguir a noção moderna de ciência. Depois de Gilbert, novos avanços sobre o assunto foram possíveis, a partir de 1800, com a invenção da pilha, por Alessandro Volta. Mas o que é magnetismo? É o fenômeno de atração e repulsão observado entre seres materiais que possuem propriedades magnéticas. Por exemplo, entre um ímã de geladeira e um pedaço de ferro. Também podemos dizer que o magnetismo é a área da física que se dedica a estudar esse fenômeno. Campo magnético. O campo magnético é a região ao redor de um ímã, na qual a força magnética vai atuar. Isso quer dizer que outros corpos colocados nessa região vão sofrer um efeito de atração ou repulsão. Pessoal, então temos aqui o exemplo de um ímã com polo norte e polo sul, tá? E as linhas de campo magnético em torno do ímã. Pessoal, presta atenção. Essas linhas de campo, elas saem do polo norte do ímã e vão no sentido de direção ao polo sul, tá bom? Então ficam circulando aqui, ó, tá bom? Então o campo magnético sai do polo norte e vai em direção ao polo sul. Então fica esperto. Tem aqui também um exemplo de um ímãzinho, e limalha de ferro, pó de ferro jogado em torno do ímã, tá? Dessa maneira dá para a gente poder observar o campo magnético que é invisível, né? Você observa aqui as linhas de campo magnético pela formação da limalha de ferro em torno do ímã, tá bom? Lembrando, pessoal, que o campo magnético ele é mais intenso nos polos, tá? No polo norte e no polo sul. Bom, pessoal, então eu vou falar sobre força magnética. A força magnética é a própria força de atração ou repulsão, que nós já mencionamos algumas vezes até aqui. Ela pode ser calculada através da seguinte fórmula. Módulo da força magnética. Fm é igual módulo de Q vezes V vezes B vezes seno de θ. Pessoal, esse módulo de Q aqui é o módulo da carga elétrica. V é o módulo da velocidade. B é o módulo do vetor indução magnética. Θ é o ângulo formado entre a velocidade V e o vetor indução magnética B. Pessoal, força medida em newtons, tá? Carga em coulomb, V em metros por segundo, B em Tesla, tá? Isso aqui é o seno do ângulo formado. Tá bom? Depois a gente vai utilizar essa equação para se calcular força magnética. Fluxo magnético. O fluxo magnético é uma parte do campo magnético total de um corpo que passa por uma certa área. Conhecer o fluxo magnético é importante para entender como vai se comportar um objeto que esteja nessa área específica de atuação da força magnética. Então, fluxo magnético, no caso particular, onde o ângulo é igual a 0 graus. Você tem aqui uma areazinha e as linhas de campo atravessando essa área. Tá bom? Nós temos aqui um Nzinho, tá bem pequenininho. Esse N aqui é um vetor normal
que é perpendicular ao plano. O que quer dizer perpendicular? Que forma ângulo de 90 graus. Então o que acontece? Quando as linhas de campo estão aqui formando um ângulo de 0 graus, com essa linha imaginária aqui, chamado vetor normal, né? A gente utiliza essa expressão aqui para se calcular o fluxo magnético. Fluxo magnético é igual ao campo magnético vezes a área, tá? Fluxo magnético é medido em Weber, tá? Campo magnético em Tesla e área em metros quadrados. Ímã. Quando falamos em magnetismo, é inevitável falar de ímã. Um ímã é um corpo que apresenta uma contínua movimentação de elétrons em seu interior e, por isso, gera um campo magnético na área que o cerca. Podemos encontrar ímãs naturais e, claro, também produzi-los de maneira artificial. Essa pedra aqui é a magnetismo, que é um ímã natural. E esse ímãzinho aqui é chamado de ímã de neodímio artificial. Você pode encontrar esse ímã de neodímio dentro do HD do computador. Então, se você quebrou o HD do computador, você vai encontrar um ímãzinho desse aqui, tá? O ímã de neodímio é um ímã artificial, também chamado de super ímã. É um ímã bem poderoso, tá? Você encontra ele também dentro do fone de ouvido, tá? É um ímã bem poderoso, o ímã de neodímio. Características do ímã. Todo ímã apresenta dois polos magnéticos, que são as duas áreas do corpo em que a força magnética é mais forte. Os polos magnéticos não podem ser separados. Por esse motivo, mesmo que você quebre o ímã no meio, cada pedaço vai ter dois polos. Não é possível ficar com o polo norte em uma mão e o polo sul na outra. Então os polos magnéticos são inseparáveis. Os polos de mesmo nome se repelem, enquanto os polos de nome diferente se atraem. Portanto, se você aproximar dois ímãs tentando tocar o polo sul de cada um, vai perceber que existe uma resistência. Enquanto, se você aproximar o polo norte de um ímã ao polo sul de outro, eles rapidamente grudam um no outro. Então, polos de mesmo nome se repelem, polos de nome diferentes se atraem. Norte com norte se repele, sul com sul se repele e norte com sul se atrai. Magnetismo terrestre. Assim como muitos corpos, a própria Terra também tem propriedades magnéticas. Isso quer dizer que ela tem polos, produz um campo magnético, exerce força magnética e assim por diante. Esse fato foi descoberto empiricamente por James Clark Ross, um explorador inglês que, ao chegar ao Ártico, observou que a bússola apontava para o chão. Porém, cuidado, enquanto os polos geográficos são uma convenção, os polos magnéticos são determinados pelas propriedades magnéticas do planeta, observadas pelos cientistas. Acontece que essas observações indicaram que o polo sul magnético fica na direção do polo norte geográfico. Inversamente, o polo norte magnético fica na direção do polo sul geográfico. Eu não entendi, nada, mas bora ver na figura aqui para ficar fácil de entender, né? Pessoal, presta atenção aqui para não confundir, tá? Aqui você tem um desenho, aqui uma figurazinha do planeta Terra, tá? Pessoal, quando você olhar no mapa, você vai achar aqui o norte do mapa, norte geográfico, tá bom? E aqui é o sul geográfico, ok? Isso é o que está no mapa, né? O mapa quem fez foi o ser humano. Agora, campo magnético é natural, uma propriedade da natureza da Terra, né? Então, o que acontece? Você colocou uma bússola aqui, ó, a bússola ela tem uma agulha imantada. E toda agulha imantada tem um polo norte e polo sul. Norte magnético aqui, né? Magnético do ímã, da agulha, tá bom? Então, aqui ó, é o polo norte da agulha. Ele vai ser atraído pelo sul magnético da Terra. Então, o que eu quero dizer com isso? O norte geográfico da Terra, ele é o sul magnético da Terra. Por isso está o sul magnético aqui, ó. Tá bom? E aqui ó, nós temos o sul geográfico, ele é o norte magnético. Então é o contrário, tá? O norte geográfico é sul magnético e o sul geográfico é o norte magnético. Lembra, pessoal, que as linhas de campo magnético elas saem do polo norte magnético e vão para o sul magnético, tá? Então as linhas de campo magnético da Terra estão saindo daqui, ó, do sul geográfico, que é o norte magnético da Terra, tá bom? Então em torno da Terra nós temos um campo magnético. Esse campo magnético em torno da Terra, ele cria o chamado cinturão de Van Allen. Esse cinturão de Van Allen é esse campo magnético que está em torno da Terra que protege a Terra do vento solar. Então quando tem uma erupção solar, envia-se ao espaço várias partículazinhas, né? E as partículazinhas são chamadas de vento solar, que são captadas pelo campo magnético da Terra e se direcionam aqui aos polos da Terra. Quando essas partículazinhas aqui elas encontram a atmosfera, a alta atmosfera da Terra, gases na alta atmosfera da Terra, o que acontece? Libera energia na forma de luz e forma-se então a aurora boreal. Esse vento solar poderia ser mortal para a vida na Terra, mas o campo magnético da Terra protege a Terra do vento solar, mantendo a vida como ela é. Tá
bom? Outra coisa importante também, pessoal, o polo norte geográfico, ele não coincide com o sul magnético não, tá? Não coincide não, porque o norte geográfico e o sul geográfico foram atribuições feitas pelo ser humano. Então, quer dizer, é o ser humano que marcou o polo norte e o polo sul aqui geográfico no mapa, né? Agora, os polos magnéticos também, eles ficam mudando de tempo em tempo. Então, não coincide exatamente o polo geográfico com o polo magnético não, tá? Tem um certo afastamento, tendo períodos que houve até a inversão dos polos, tá? Então, os polos magnéticos da Terra, eles se movem, é uma coisa natural. Esse magnetismo da Terra aqui, ele é produzido porque o núcleo da Terra é feito de ferro e níquel. Então, o movimento do núcleo da Terra aqui é que gera esse campo magnético em torno da Terra, tá bom? Bom, e a bússola, né? A bússola associa um ponteiro imantado a uma roda dos ventos, para que seja possível identificar nossa localização em qualquer parte do globo, graças ao efeito magnetismo terrestre. Como você já viu, quando a agulha aponta para o polo norte geográfico, ela está, na verdade, apontando para o sul magnético da Terra. Agora eu entendi. A bússola foi uma das invenções chinesas, né? Uma invenção chinesa, e teve um importante papel nas grandes navegações. Então está aqui uma bússolazinha, né? Geralmente aqui, ó, o polo norte da bússola aqui é pintado de vermelho, geralmente, tá? E temos aqui uma bússola lá quando ela foi inventada lá na China, que parece uma colher colocada aqui em cima de uma mesinha, né? Essa colher aqui é uma colher imantada, mexia nela e quando parava, ela apontava sempre para a mesma direção. Pessoal, então é isso, bora pegar firme nos exercícios.